Amém, irmãos? Primeiramente, para os irmãos que não me conhecem, sou o pastor Mauro, da Videira de Aparecida de Goiânia. É um prazer estar aqui com os irmãos. Esse daí é a minha rede, né? Quando faz tempo, você já sabe, né? Então, é um prazer estar aqui com os irmãos, né? Com muita alegria, né? Eu vou poder ministrar. Muitos irmãos, né, dos outros prédios já me conhecem, né? Até já trabalharam comigo, muitos irmãos, né? Mas que bênção, uma oportunidade maravilhosa, né? É com muito temor no Senhor que eu quero ministrar algo que o Senhor falou comigo, né, nesses dias. Os irmãos sabem, nós, os pastores, a maioria, né, dos pastores, a grande parte, nós fomos para Israel, e durante toda a viagem, Deus falou fortemente no meu coração algumas verdades, e no mesmo dia, cadê o Paulo? Quanto que o pastor Marcos da Cruz pagou para ele, para ficar tocando aqui? Eu quero também. Quanto que ele recebeu? Pergunta para ele que eu pago também. Não tem problema. Vamos lá. Vocês me ajudam a pagar, se for caro, irmãos? Me ajuda aí. Opa. Alguém traz um copo para mim? Vai ser melhor para equilibrar aqui. Essa garrafinha vai cair comigo loguinho. Tenho certeza disso. Então veja bem, irmãos. Deus tem falado muito forte no meu coração algumas verdades e que não é nada novo, né? Eu estava até conversando com o obreiro Rodrigo, quando ele me falou que teria a oportunidade, então, de ministrar aqui aos irmãos. E eu conversando com ele, falei: Rodrigo, eu estou com duas mensagens. Uma que Deus tem falado já fortemente ao meu coração, que eu ministrei na vigília, quando eu cheguei da viagem, né, nós tivemos a vigília, eu ministrei lá. Então, os irmãos da rede estão aqui, vão ouvir novamente, né, do Prédio Aparecida, ser alimentados de novo. E uma outra mensagem a respeito do mover de Deus, e eu queria compartilhar algo com os irmãos, até mesmo da minha experiência, né, quanto às escolas e universidades, ao trabalho, né, nas células, e que desde quando eu era líder de célula, eu já tinha células nas escolas, né, até eu tenho discípulos hoje aqui que foram conquistados nas escolas, universidades, né, na época que nós fazíamos todo esse trabalho. Uma das irmãs estão até trabalhando na cozinha, que ela já era crente, né, mas lá ela se apaixonou pelo trabalho nosso, né, do que nós fazíamos, e hoje ela caminha comigo, né, ela e o irmão dela, tudo por causa do trabalho nas escolas e universidades. Mas eu orando ao Senhor, né, eu falei, não vou levar algo novo aos irmãos, eu vou trazer aquilo que é essencial, que nós precisamos todos os dias. E veja bem, irmãos, eu quero falar hoje aqui a respeito da graça. Você pode falar comigo: pastor, mas pela graça de novo, eu já sei tudo, já li o livro de Gálatas, pastor Aloísio, né, já ouvi tanto sobre isso, sabe, amados, mas não há um assunto que não seja tão inesgotável quanto a graça. A graça, de fato, a cada dia que ela é ministrada a nós, é algo novo. Eu tenho descoberto isso há tantos anos, e há tantos anos, tudo o que é ministrado, o que é falado, para mim ainda é como algo novo, né? É algo novo da parte do Espírito. E eu tenho percebido a grande necessidade nós de ouvirmos e compreendermos com toda a certeza, né, com todo o entendimento a respeito da graça. Mas por que isso? Veja bem, irmãos, qual que é a nossa mensagem nesses próximos 7 anos nas escolas e universidades? Quem sabe aqui? Qual que é? É o amor, não é verdade? É o amor de Deus. Essa é a nossa mensagem. Se você não sabia, você está sabendo agora. Porque isso é algo que Deus tem falado ao nosso coração, tem ministrado a nós, e também até mesmo por meio de profecias, isso tem sido confirmado no nosso meio. E sabe de algo, irmãos? Nesses próximos 7 anos, você está dentro de um mover sobrenatural da parte do Senhor. Mas veja bem, para que nós possamos ministrar o amor para essas pessoas lá fora, né, você primeiro precisa compreender esse amor e compreender essa graça. Você precisa ter essa revelação, esse entendimento. E você só vai ter esse entendimento, essa clareza, quando você vencer a acusação, quando você vencer a condenação e quando você vencer a culpa na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, sobre aqueles que vencem essas 3 coisas em sua vida. Veja bem, a vitória ela não é conquistada. Você pode dizer isso comigo? A vitória não é conquistada, mas recebida. O que muitos irmãos têm feito hoje em dia? Têm vivido uma vida de tentar conquistar a vitória, de querer ser o vencedor. Isso faz parte da religião,
né? Infelizmente ainda tem muita cultura religiosa na nossa mente. Se você for observar qualquer religião, e isso começa, né? Não começa, mas tem uma grande ênfase, né? No período da Grécia, quando a Grécia foi o padrão, né? Para todas as outras nações, Roma, tudo que Roma foi depois, foi tudo com relação ao que a Grécia era, o estilo que ela vivia a religião, a forma como ela tinha a sua cultura. E desde a Grécia nós vemos que existe um Deus, ok? Os deuses gregos, e todos eles tinham os seus heróis, né? Eles tinham os seus campeões. Todo filme que você vai ver aí de mitologia grega, você sempre vai ver um herói, um campeão que é relacionado àquele Deus. Se você for olhar para a história, né? Perseus, Hércules, todos esses semideuses, filhos deles, né? Eram com relação a ser o campeão, o vencedor. Então cada Deus tinha ali o seu próprio vencedor na sua mitologia. E com base nisso, a nossa raiz, a raiz dessa religião, se cravou em nossa mente. Nós queremos ser cristãos, mas queremos ser os vencedores de Deus, o campeão de Deus, o melhor, né? Naquilo que se diz a respeito de nós mesmos, da nossa própria força. Mas veja bem, isso não é o que Deus espera de nós. Preste atenção nisso. Deus não espera que você seja o campeão, né? O vencedor dele, o jogador preferido pela sua própria força. Não é assim que funciona com o Senhor. Ele já conquistou por nós, amém, amado? Ele fez tudo. E é com base nisso que eu quero falar com você nessa manhã. Eu quero analisar a palavra de Deus com você. Nós vamos analisar a palavra de Deus, do que ela diz a respeito de nós sermos vencedores. Como que nós nos tornamos esses campeões, esses vencedores? Mas entenda algo, não é na força do seu braço, amém? E o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos, projeta para nós, Apocalipse 12, versículo 10. Pode abrir. Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Pelo 12. Está projetado aí? Acompanhe comigo aí na leitura. Deixa eu só mudar o... Isso. Lá diz o seguinte: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso quem, irmãos? O acusador, ok? Então, presta atenção, o texto está dizendo a respeito do acusador, de nossos irmãos. E o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro. Você precisa ter revelação do sangue. Você precisa compreender o que o sangue faz com você. E muitas vezes nós até ministramos isso, falamos isso, compartilhamos isso com os irmãos da nossa célula, mas não entendemos a clareza do poder do sangue de Cristo. Sabe quando nós falamos aquela expressão, né? Sangue de Jesus tem poder, né? Muitas vezes eles usam isso, né, para expulsar algum mal da vida, né, para tirar algum mal. Veja bem, o sangue de Jesus, ele tem muito poder, amém, irmãos? O poder dele é algo de fato que é ilimitado quando você começa a analisar o que o sangue de Cristo fez por nós. Mas eu quero analisar 3 pontos com os quais o sangue de Cristo fez em você, e isso te livra, faz você vencer a acusação do diabo na sua mente. Veja bem, as 3 coisas que nós podemos analisar no sangue é que o sangue, ele nos redimiu, nos justificou e nos santificou, amém, irmãos? Você já passou pela incursão, você sabe muito bem disso. Mas o que isso implica para nós? Quanto à remissão dos nossos pecados, isso nos fala que o sangue de Cristo derramado lá na cruz, através do sangue dele na cruz, todos os nossos pecados foram perdoados. Amém, amados? Projeta para mim, Fabrício, Mateus, capítulo 26, verso 28. Você pode abrir aí na sua Bíblia. Lá diz o seguinte: porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados.
Então o sangue de Cristo ele foi derramado para que os seus pecados fossem redimidos. Amém, amado? Para que você não tivesse mais sobre o domínio, sobre a escravidão do pecado. Aí você pode falar, pastor, mas eu entendo isso muito bem. Lá no meu encontro já foi pregado isso nesse mesmo horário que o senhor está pregando aqui. Né? Justamente, é a hora propícia para falar da graça. Né? Então você entende isso, que os seus pecados foram perdoados, todos. Mas veja bem, por que quando você peca ainda você se sente acusado? Por que quando você falha, você ainda sente um peso, uma dívida para com Deus? Por que quando você acaba de pecar, você ainda continua se sentindo indigno e fica se martirizando, dizendo, não, eu não posso fazer, eu não posso liderar, como que eu vou mudar aquelas pessoas na minha escola, na minha universidade, como que eu vou ser usado por Deus como homem ou uma mulher de Deus, sendo que eu ainda cometo esse pecado. Entenda algo, irmãos, algo que muitas vezes nós não falamos. Nós sempre falamos que o sangue de Cristo, ele apaga o seu passado, não é verdade? Todo mundo nós cantamos, falamos isso. Mas eu quero que você hoje abra sua mente para algo além disso. Ele não apagou só o seu passado, ele apagou também o seu futuro. Todo ele foi apagado, todo o seu futuro. Por quê? Você de fato não ia dar em nada. Você pode, não, mas se eu estudasse, eu ia dar alguma coisa. Não vale de nada, vai ser tudo queimado. Tudo. Então, no fim, não ia dar em nada. Jesus, ele apagou o seu passado, mas ele também apagou o seu futuro, para escrever uma nova história na sua vida. Então, preste atenção. Mas qual que é a verdade? Tem uma diferença muito grande entre o fato e a verdade. O fato é que você ainda vai pecar. O fato é que você ainda vai falhar. O fato é que você ainda vai continuar pisando na bola. Mas qual que é a verdade? A verdade é que você já foi perdoado, amém? Pelo sangue. Você foi perdoado. Não há mais dívida, amém? Mas não há mais dívida. Tudo foi apagado por completo, amém, amados? Tudo. Veja bem, o sangue não só nos redimiu, mas ele também nos justificou. Projeta para nós Romanos, capítulo 3, verso 21. Até o verso 26, nós vamos ler. Lá diz assim, mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus a sua tolerância, deixado os pecadores anteriormente cometidos, os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, pela fé você foi feito justo, amém, amados? Mas o que é ser feito justo? Quando nós estamos apenas no âmbito da remissão dos pecados, você é como um ladrão ou assassino, que diante do juiz foi condenado, mas alguém veio e pagou a sua fiança. Pagou o preço por você, você não deve mais nada, ok? Mas a sua ficha ainda está lá manchada, porque você matou alguém, você roubou. Mas quando nós falamos de justificação, agora o nível sobe. Justificação é fazer você inocente. É quando o juiz olha para você, mesmo você tendo feito tudo aquilo, e ele vai olhar toda a sua ficha criminal, todas as denúncias, né, tudo o que tem de acusação contra você, e ele não acha nada. Não, o que essa pessoa tem? É inocente, não tem nada, nunca roubou, nunca matou ninguém, é inocente. Esse é o poder do sangue. Vocês precisam compreender isso plenamente, irmãos. A justificação, ela faz de você alguém que não é ex-nada mais. Sabe aquela mania, né, de nós sou ex-drogado, ex não sei o que, ex-ladrão, ex-prostituta. Não, você não é ex mais nada, porque não tem passado. Acabou, não existe ex. Né?
no mundo gospel aí fora, né, o que o tempo inteiro tem esses cartazes, né? Ex-bruxo, ex não sei o que, comia não sei o que, vem pra cá, vê o testemunho dele. Não existe ex mais. Acabou. Nós somos justificados pelo sangue, amém, amado? E a justificação não fica só no passado. Eu quero que você compreenda isso. Você é justo também no seu futuro. Então, tudo o que acontecer daqui para frente, você continua sendo justo. Justo em Cristo. Não pode falar tão forte, né? Tá racha. Então, você precisa entender isso. Você é justo em Cristo. O sangue te justificou. Você precisa ter esse entendimento pleno. Porque no momento em que você compreender isso, mesmo que você peque, você ainda vai levantar como justo. O seu pecado não te abana diante de Deus. O seu pecado, a sua falha, os seus erros não te diminui diante de Deus. Você permanece sendo amado por Ele, porque você foi justificado pelo sangue. Justificado. Não há passado, não há futuro. Não há. Você agora está nas mãos de Deus. Tudo quanto é que é carnal, tudo que é do pecado, é da carne desse mundo, que porventura você falhar e porventura em algum momento tocar nessas coisas, saiba, nada disso influencia no seu relacionamento com Deus, nada. A acusação sim. Muitas vezes nós temos esse tipo de mania, quando nós estamos aconselhando até mesmo nossos discípulos. Mas quantos tem discípulos aqui? Deixa eu ver. Eu creio que todos, na verdade. Veja bem. Quando nós estamos aconselhando eles, ou às vezes um deles desvia, a mania nossa é falar, não, ele foi corrompido pelo mundo, pelo pecado, é por causa que ele amava o pecado. Veja bem, a única coisa que tirou ele e afastou foi porque ele cedeu à acusação. Porque o pecado não pode tirá-lo mais do Senhor, é porque ele cedeu à acusação. Paulo, quando ele falou a respeito de alguns que se desviaram, ele falava, você deixou Satanás encher o seu coração. Quem que é Satanás? O acusador. É a acusação. A acusação é que nos remove. É a acusação que nos tira do propósito. Sabe, amados, eu tenho algo comigo. Eu preciso acelerar, que eu não tenho muito tempo. Eu estou no primeiro ponto ainda, mas os outros eu vou acelerar um pouco mais. Eu tenho algo comigo. Sempre quando eu sou acusado de algo, porque eu peco, tá, irmãos? Pastor peca, obreiro peca, né? O Rodrigo não, o Rodrigo está no outro nível. Nós pecamos, nós falhamos. E o diabo, ele vem com as mesmas acusações que vêm sobre você, as mesmas, não muda. Mas sabe o que eu tenho comigo? Isso é uma estratégia, uma tática minha, pessoal. Quando vem algo na minha mente, eu só coloco a mão na minha mente e falo, a minha mente é de Cristo. Ela só pode pensar coisas boas, porque às vezes vem pensamentos errados, coisas ruins na sua mente, e logo já vem a acusação. Olha o que você está pensando, você, líder, pensando isso? Como assim? Aí o que eu já faço? Não, a minha mente é a mente de Cristo, a palavra de Deus diz isso, amém, amado? Então se tem esse tipo de pensamento, é meu esse pensamento? Não. Então é eu que estou pecando, está pensando nele? Não, é o diabo que está jogando, eu só ignoro, nem repreendo, porque você fica repreendendo, você fica mais pensando naquilo ainda mais. Então nem repreendo, eu simplesmente ignoro, não é meu, não tem nada a ver comigo, né? Existe aqui, é coisa do inimigo, da acusação, mas não é meu, porque eu sou justificado em Cristo, amém, amado? Abre para mim 1 Coríntios 1:30, abre aí, irmãos. Você está com a Bíblia? Acompanhe aí, irmãos, é importante. É treinamento. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Lá diz o seguinte: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Esse é o último ponto que eu quero falar a respeito do sangue. É a sua santificação. Através do sangue, o Senhor Jesus te faz santo nele. Aí você fala, pastor, mas eu não sou santo. Na minha prática, eu continuo fazendo coisa errada. Eu continuo falhando. Eu continuo com pensamentos impuros. Eu ainda continuo errando, cedendo a minha carne. Você fala, eu não sou santo. Veja bem, amados, não é a sua santidade. É mediante
Cristo Jesus, em Cristo, você é santo. Então é a santidade dele e não a sua. É a santidade dele e não você. A única que importa é a dele. Se ele é santo e eu estou nele, eu também sou santo. Amém? Eu sou santo. Eu sou santo. Me empresta sua Bíblia, irmão, por favor. Você não importa de eu jogar no chão, não, né? Me empresta sua caneta. Ih, já derrubando todos os papéis do irmão. Então, aqui. Veja bem, amados. Deixa eu fechar a caneta aqui só para não manchar a Bíblia do irmão. Veja bem. O Senhor Jesus é a palavra, é o verbo, amém? Que se fez carne. E não é o verbo. O Senhor Jesus. Você é a canetinha magrinha, Hellis Pecador, ok? Isso é você. Quando você aceitou Jesus, a palavra de Deus diz que você agora está em Cristo. A caneta está em Cristo? Você está em Cristo? Amém? Veja bem. O que Cristo é, você também é. O que acontece com ele, acontece também com você. Se essa Bíblia cair, a caneta caiu? Caiu? Caiu. Está junto. Se eu jogar essa Bíblia lá dentro da piscina, a caneta vai molhar também? Vai. Tudo o que é Cristo é você também. Tudo. Tudo. Você é santo porque ele é santo. Amém? Porque ele é santo. Dá a caneta para o irmão. Aqui. Muito obrigado, mano. Então você é santo porque ele é santo. Porque ele, você está nele. E é isso que importa, amém, amados? É estar em Cristo. Veja bem. Compreenda o sangue. E você vencerá o acusador. Mas o texto lá de Apocalipse também diz que eles venceram pela palavra do testemunho. Veja bem, isso precisa ser real. A palavra do testemunho fala de algo real. Não adianta eu chegar aqui e falar esse monte de teoria para você e isso não ser real na sua vida. Isso não funcionar. Eu não posso chegar aqui para você e falar um monte de teoria e isso na prática não funcionar quando você estiver sozinho lá e pecar. Isso tem que funcionar. Teve um dia, junto com a minha rede, eu peguei um monte de novo convertido e alguns irmãos também que quiseram. Toda quarta-feira nós temos o nosso clube de leitura, a gente lê um livro com os irmãos e ao mesmo tempo que lê eu vou ministrando como se fosse curso de consolidação com eles, toda quarta à tarde. Então a gente tem um grupo, né, de aproximadamente uns 20 irmãos, né, e eu fico ministrando isso para eles e lendo os livros, e eu tenho alguns desafios, porque eu já faço eles do meu esquadrão classe A, né, são minha equipe forte, que eu treino pessoalmente, são tudo novos convertidos, líderes de treinamento, alguns pessoas estão com um ano na igreja, e eu treino esses irmãos, alguns estão até aqui, né, eu treino esses irmãos, para que eles possam, né, ter um padrão mais alto do que outros líderes, para que eles falem, poxa, né, aquele irmão está indo para frente, eu preciso avançar, né, e eu começo a treinar esses irmãos então. E na semana do encontro eu fiz um desafio para eles. Eu falei, nós vamos jejuar na semana do encontro, os 3 primeiros dias somente na água. Os 2 últimos você pode comer uma refeição normal, que é o costume nosso jejuar de uma refeição, né, pelo encontro. Eu falei, mas os 3 primeiros dias nós vamos jejuar só na água, vocês precisam ter essa experiência em Deus. E muitos irmãos aderiram a isso, até mesmo outros líderes da rede e tudo mais. E um dos líderes da rede foi, e na quinta-feira, quando já tinha acabado o jejum, ele me ligou e falou, pastor, eu fiz jejum, foi poderoso, né? Eu ouvi muito de Deus, eu fiquei sensível, eu ouvi da parte de Deus, foi algo assim revolucionário na minha vida. Mas chegou hoje e eu pequei, né? Eu me masturbei. No quarto dia, após os 3 dias de jejum, ele falou, agora pastor, não quero nem ir para o encontro mais, quero nem trabalhar. Ele mandou isso por mensagem, pelo WhatsApp, estava conversando comigo. E eu então mandei para ele, falei, irmão, sabe o que você vai fazer? Você vai para um lugar aí isolado, sua casa, acha um lugar, um cantinho aí, levanta as mãos para o céu agora e fala, Senhor, eu sou santo, eu sou justo, não é por mim, mas é pelo seu sangue. É pelo seu sangue. Eu falei, e no início, talvez a única coisa que você vai sentir é que você é um hipócrita, só isso. Você vai sentir isso, não tem problema não, continua falando até isso ser verdade na sua vida, até você se apropriar disso.
Sabe, irmão, você pode falar, nossa, que pastor relapso, né? Como é que deixa esse irmão ir para o encontro? Sabe, irmão, foi um dos encontros mais poderosos que nós tivemos. Os irmãos ainda têm vivido lá no Velho Testamento, né? A capa de Acã, né? Quando o encontro parece não estar fluindo, tem algum irmão de pecado no nosso meio. Não, irmão, se dependesse disso, nossos encontros não fluiriam nunca mais. Nunca mais, se dependesse de ter alguém, né? Todos completamente santos, separados, imaculados no nosso encontro. Só acontece por causa da graça. É só porque o Senhor já pagou o preço para essas vidas lá, não tem a ver conosco. Veja bem, tem que ser vivo, tem que ser real, tem que ser prático na sua vida. Abra para mim 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Segunda Coríntios 12, verso 9. Lá diz o seguinte: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fique em paz. Veja bem, aquele que te salvou, que te escolheu, que te elegeu e te trouxe aqui hoje, ele disse um dia que a obra dele e que ele começou, ele vai terminar. Sabe quando eu peco, o que é outra prática minha, para que isso seja real na minha vida? Eu lembro, foi ele que começou. É ele que vai terminar, não sou eu, é ele. A obra é dele. Eu vou falar algo para você, eu preciso que você compreenda isso com maturidade, amém? Se ele fala que ele é fiel para concluir, para terminar, aí você peca, o que você conclui na sua mente? Eu não estou pronto, não estou terminado, ainda falta algo. A responsabilidade é de quem? Sua ou dele? Tem a ver com maturidade, é dele. Então por que você ainda fica se martirizando? É dele a responsabilidade, não é sua. Você pode falar, pastor, mas desde que você está pregando, você está dando liberdade para pecar, presta atenção, mas eu estou falando para crente nascer de novo aqui. A Bíblia fala que aquele que vive no pecado, ele nunca nasceu de novo. Se alguém que depois de ouvir isso, ainda tiver coragem de correr e abraçar o pecado, que bom, faça isso, porque aí nós vamos descobrir que você nunca nasceu de novo, vamos te evangelizar, para que você possa nascer de novo. Porque você nunca nasceu de novo. Mas crente verdadeiro, ele quer agradar o Senhor. Quando ele compreende isso, quando ele entende, tem revelação disso, da graça, aí ele fala, eu não preciso pecar, eu não preciso, mas quando acontecer, ele fica em paz com Deus, ele está em paz. Nada disso derruba, nada disso o põe para trás. Ele consegue ir para o encontro, ele consegue ir lá para a escola dele, mesmo no dia que ele acabou de pecar, falhou, desejou a morte do professor lá na sala de aula, que o professor foi terrível com ele. Mesmo aquela hora que ele fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? Aí ele tem que compartilhar a palavra lá no núcleo, na universidade ou na escola. E eu falei agora, né? Como é que vai ser isso daqui? É mesmo nesse momento. Você tem que levantar as mãos e falar, eu sou justo em Cristo. É só nele. E por isso eu posso ir com liberdade e saber que as coisas vão acontecer. Amém, amado? Veja bem. Aleluia! Então, faça isso na sua vida. Que seja real. Você precisa praticar isso. Falar. Dar o testemunho. Até isso ser real na sua vida. Terceiro e penúltimo ponto, a respeito de como vencer a acusação ou o acusador. Nós o vencemos quando nós saímos da equação. Projeta para mim Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Vamos ler até o 12 e depois o 17. Lá diz o seguinte: então conduziu até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Então foi a fé de Abraão que creu e isso lhe foi imputado como justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma ovelha e um pombinho. Ele, tomando todos os animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava.
Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas acometeram. Verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Preste atenção. Quando nós entendemos que a relação de Deus para conosco não tem nada a ver comigo e com você, então você terá começado a compreender a graça de Deus e você vai ter vitória sobre a condenação. Olha o que esse texto da aliança de Deus com Abraão fala para nós. Aqui nós vemos, ainda era Abraão, não tinha sido transformado em Abraão, o momento em que ele creu no Senhor, e a Bíblia diz que ele foi feito justo porque creu. Ele tinha feito alguma obra, irmãos, até esse momento? Não, nada. Abraão vivia no meio de um povo idólatra, ele era idólatra, junto com seu pai lá em Ur dos Caldeus. Era um povo que adorava outros deuses, mas Deus o chamou e ele creu. E por isso ele foi feito justiça, foi feito justo. Mas veja bem, aqui começa o momento em que Deus chama ele para fazer aliança, pega os animais, partem aos meios, 5 animais, os pássaros ele não partiu ao meio, colocou um de frente o outro, e naquela época era a forma de se fazer uma aliança entre 2 homens. Quando se fazia uma aliança de sangue, se fazia assim, e as 2 pessoas precisavam andar por entre os animais. As 2 pessoas, as 2 partes, precisavam andar para cumprir essa aliança. Então eles andavam, fazendo aquele símbolo do infinito, o 8 na horizontal. Então o Senhor veio e desceu. Mas o que aconteceu aqui? Deus estava fazendo uma aliança com Abraão, certo? Mas Abraão andou entre os animais? Não. O que andou entre os animais? Vamos lá o verso 12, o que diz? 17, desculpa. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, a primeira pessoa, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. A aliança de Deus foi com o Pai e com o Filho. Naquele momento, Deus e Jesus estavam fazendo uma aliança de que Ele viria e derramaria o seu sangue para nos justificar, nos redimir e nos santificar. Abraão não teve nada a ver com isso. Nada a ver. Deus veio com Deus Pai e Deus Filho, e os 2 fizeram uma aliança entre si. Um fogareiro e uma tocha de fogo andaram juntas, porque era costume, os 2 homens, as 2 partes tinham que andar. Mas ali Deus Pai e Deus Filho andou, porque um dia Jesus viria por nós, e Ele fez essa aliança. Então não tem nada a ver com Abraão. Da mesma maneira como não teve nada a ver com ele, só porque ele creu e foi feito justo, com você também é assim. Então aprenda a sair da equação. Qual que é o grande problema? Você ainda fica pensando que é Deus mais o que você faz, porque você precisa ser santo, perfeito, maravilhoso, jejuar o tanto certo, orar o tanto certo, clamar o tanto certo, preparar o tanto certo, igual para dar um resultado bom. Não é assim que funciona. É Deus Pai e Deus Filho. Eu estou fora dessa equação. Eu só vou ver as coisas acontecendo do outro lado. Sai da equação, irmão. Sai daí. Para de achar que tem algo a ver com você. Nunca teve. Nunca teve nada a ver com você. Nada a ver. Olha o que a palavra de Deus diz. Lá em Romanos 5, projeta para nós. Romanos 5, verso 17 e 19. Ela diz o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, quem que é esse, irmãos? Adão, ok? Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só o ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Olha para cá. Aonde você viu que você tem a ver com isso daqui? Lugar nenhum. Presta atenção, Deus é gracioso, mas Ele é muito justo. Se um só pecou, Adão,
Nós não vamos pagar pelo preço do pecado dele. Um só. Ele pecou. Ele falou. Então Deus também mandou um só para resolver o problema de todos. Você está na mesma posição que Adão antes do pecado agora, meu irmão. A sua carne ela não está em conserto, mas Deus está nem aí para ela, porque vai te dar um corpo novo, amém? Você tem que notificá-la, preste atenção. Mas não tem nada a ver mais, ela não te influencia mais em Deus. Acabou, porque foi concluído em Cristo. Se por meio de Adão todos nós somos feitos pecadores, por meio de Cristo todos somos justos. Adão fez o problema, Jesus resolveu. Eu não tenho nada a ver com isso, eu estou fora da equação, estou fora. E quando você entende isso e sai da equação, você então começa a vencer. Não há peso mais para chegar lá na sua célula, não há peso mais para a obra que você faz diante de Deus, não há nenhum peso, não há nenhuma condenação. Você pode chegar livre, como se tudo de fato, como é verdade, já estivesse completamente resolvido, como está. Amém, amado? Está tudo concluído. Veja bem, por último, para nós finalizarmos, quero ter um tempo de nós orarmos juntos. 4. Nós o vencemos quando entramos no descanso. Sobe para mim Hebreus, capítulo 4, verso 1. Esse é o último ponto. Lá diz o seguinte: temamos, presta atenção nessa palavra que o capítulo começa dizendo: temos temor, portanto que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Lá no verso 11 diz: esforçamos-nos, colocou lá pelo verso 11, esforçamos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Preste atenção no que o autor de Hebreus diz para nós. Ele diz para termos temor de não entrarmos no descanso, e diz para nós nos esforçarmos para entrar no descanso. Que descanso é esse? É saber que todas as coisas foram feitas nele. É sair da equação. Eu quero voltar com você lá em Gênesis, no verso 12. Gênesis 15, verso 12. O que disse lá? Antes de o fogo, do fogareiro passear e da tocha de fogo. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão. Profundo sono. Qual foi a única coisa que Abraão fez aqui nessa aliança? Dormiu. Vai dormir então, irmão. Então você está doido para dormir mesmo. Não é esse sono natural. É o descanso. Entra, meu querido, no descanso. Sabendo que não é mais esforço seu. A única coisa que você precisa se esforçar é para descansar. Olha que maravilha, irmão. Você tem que melhor do que isso? Eu tenho que me esforçar simplesmente para entrar no descanso. No descanso. Mas se você for ler esse texto todo de Hebreus, você vai ver que o autor ele se refere a Davi com relação e falando do tempo do descanso como Salomão, filho de Davi, porque Davi teve que guerrear, matar os inimigos, lutar, conquistar, mas quando Salomão assumiu o reinado, não tinha mais nada para fazer. Ele só recebia os impostos, só isso. Todas as nações só davam os impostos a ele. Ele não teve que lutar, não teve que guerrear, não teve que vencer inimigo nenhum. Jesus, que é da descendência de Davi, ele venceu os nossos inimigos. Agora você só tem que descansar. Entra no descanso. Entra no descanso. Veja bem, existe uma música da Ludmilla Feber. Não sei se os irmãos conhecem, o Paulo deve conhecer. Né? É justamente. Obrigado. Pode tocar. Não lembraram? Né? Então ela diz que todo o trabalho, Deus diz, todo o trabalho é meu. E o seu trabalho é descansar. É descansar. Não, descansa no Senhor, amém? A obra de Cristo lá na cruz, ela foi completa. O sangue que ele derramou, ele te leva para esse descanso e para essa vitória através da cruz. Você não tem que ficar mais acusado, não existe mais acusação nem condenação sobre a sua vida. Você está livre do pecado, amém, amém? Você está livre, fique de pé no seu lugar.